Vamos começar mais um devocional, né? Vamos ler em Salmos 37, versículo 3, né? Vão ser vários versículos aqui do Salmo 37. Que diz assim, capítulo 37, versículo 3, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Aí, o versículo de número 7, que diz assim: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Aí vamos pular para o versículo 16, que diz assim: melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. Aí, 19. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados, mesmo em dias de fome. Terão mais que o suficiente. Que a palavra de Deus, né, Salmo 37, nos ensina que nós devemos confiar, né? Nós devemos confiar em Deus e nos lembrar que Deus, Ele sempre está no controle, né? Mesmo quando nós achamos que Deus ele não está vendo, mas Deus ele vê todas as coisas. Deus ele sabe tudo o que nós precisamos. Mesmo quando nós não falamos para Deus, mas Ele sabe. Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. E mesmo quando nós achamos que muitas vezes quando a gente está passando por alguma coisa difícil, nós temos a mania de achar que Deus ele não tá vendo, mas Ele tá vendo. Deus ele sabe de tudo e Ele continua no controle. E esse salmo ele nos ensina, né, que nós temos que esperar o tempo de Deus, né? Muitas vezes nós passamos por situações, né, para nos fazer crescer. Muitas vezes nós passamos pelo deserto, mas o deserto ele não é lugar de morada. O deserto ele é lugar de passagem. O deserto é para nos fazer entender, nos fazer crescer, né? E nos fazer nos preparar para algo que Deus ele quer nos dar, né, ali na frente. Então o deserto ele serve para isso, para nos preparar. Assim como o ouro ele é provado pelo fogo, nós também precisamos ser provados, né, para ser aprovados por Deus, né? Ninguém vai para a escola para você passar de turma, né? Você não passa assim, né? Primeiro você tem que fazer uma prova, né? Para você ser aprovado. Então na vida também é assim. Na vida existem provas que nós temos que passar para nós sermos aprovados, né? Por Deus. E quando nós somos provados, muitas vezes a gente muitas vezes reclamamos, né? Só que nós não temos que reclamar, nós temos que agradecer por nós estarmos sendo provados por Deus, né? Porque se Deus ele está fazendo a gente passar pelaquela provação, porque Deus ele quer nos ensinar alguma coisa, Deus ele quer nos ensinar algo, né? Para nos fazer crescer, né? E ter experiências para contar para outras pessoas, né?
porque o nosso testemunho, né, o que nós passamos, serve de aprendizagem para outras pessoas que lá na frente podem passar o mesmo que você e eu passamos. Então, para isso, nós temos que passar, né, pelo deserto, pelas provações, para nos fazer crescer e entender e ser aprovados por Deus, né? E aqui, né, no Salmo 37, está falando, né, que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Devemos confiar nele de todo o nosso coração, né? Eu sei que muitas vezes a gente diz que a gente confia em Deus. Muitas vezes a gente diz que a gente entregou todas as nossas preocupações a Deus. Mas muitas vezes a gente fala isso só da boca para fora. Mas nós temos que entregar de verdade, né, a nossa vida nas mãos de Deus, as nossas preocupações nas mãos dele, porque ele cuida de tudo. Deus, ele cuida de tudo, 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 tudo. Assim como Deus, ele cuida das árvores, das aves que estão nos céus, que elas não trabalham, né? Mas Deus, ele provê o alimento delas. Deus, ele provê. E se Deus, ele provê para as aves dos céus, imagine para os seus filhos, imagine para nós. Deus, ele nunca desampara um filho seu. É incrível como Deus, ele cuida dos seus filhos. Você pode passar por dificuldades, né? Todo mundo passa. Mas Deus, ele nunca vai te deixar desamparado. Deus, ele sempre vai prover. Deus, ele sempre vai usar alguém. Deus, ele sempre vai te sustentar. Deus, ele nunca vai te desamparar. E aqui também no Salmo 37, né, no versículo 19 diz: em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. Então, a própria palavra, né, que a palavra já está dizendo que em tempos difíceis, né, em dias difíceis, em dias de fome, terão mais que o suficiente. Então Deus, ele provê. Deus, ele não desampara os seus filhos. Deus, ele não te deixa só. Deus, ele, como também no mesmo versículo fala, né, que Deus, ele aqui no versículo 25 fala: o jovem, e agora sou velho, mas nunca viu o justo ser abandonado, nem os seus filhos mendigar o pão. Porque o Senhor ama a justiça e jamais abandonará o seu povo fiel. Ele sempre os protegerá. Né? Tá vendo aqui o que a palavra de Deus está dizendo, né? Deus, ele nunca desampara os seus filhos. Deus, ele sempre provê. Então, em momento algum, Deus, ele vai te desamparar. Deus, ele sempre vai estar com você em todas as situações da sua vida, nos momentos difíceis, nos dias maus, nos dias das tempestades. Deus, ele sempre vai estar com você. Deus, ele nunca vai te desamparar em momento algum. Então, muitas vezes nós temos que colocar toda a nossa confiança em Deus, todas as nossas preocupações, colocar de verdade e não duvidar, né? A palavra de Deus fala pra gente não duvidar, a gente colocar toda a nossa confiança nele, porque o mais ele fará, né? Que no próprio versículo 37 fala também que o mais entregue o caminho ao Senhor e ele o ajudará. E ele lhes dará os desejos do seu coração, né? Então, o mais ele fará. E também, muitas vezes, né, Deus, ele trabalha de forma silenciosa. Muitas vezes, nós passamos por
coisas, né? Por situações da nossa vida que Deus ele está em silêncio, né? Que a gente ora, né? E a gente não escuta, Deus ele não fala. Mas Deus ele está trabalhando, né? Em silêncio. E enquanto a gente espera, ele molda o nosso caráter, ele fortalece a nossa fé e ele prepara, né? Ele nos prepara e prepara o terreno para o cumprimento da sua promessa, da promessa que Deus ele nos prometeu. E confiar é descansar no controle e saber que mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender, Deus ele está cuidando de tudo. E ele nunca te abandonará, nunca te deixará sozinho. Porque Deus ele nos ama. Nós somos seus filhos amados. Então, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que Deus ele te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus venha prover na sua vida, que Deus ele venha prover na sua casa. Que nada de mal aconteça na sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guie os seus passos e que você confie verdadeiramente em Deus. Que Deus te abençoe.